Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, sou o professor Johnny. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como ocorre a contração muscular, vamos falar de fibras musculares, vamos falar como elas é, agem, né, em corridas de 100 e de 1.500 metros, vamos falar de como também elas agem no futebol, né? Mas primeiro vamos entender como ocorre a contração muscular. Entender esse processo é essencial para a gente aprimorar o nosso desempenho em campo e evitar lesões, né? Primeiro, vamos abordar a importância de entender a contração muscular no contexto do futebol. Saber como nossos músculos funcionam pode nos ajudar a otimizar os nossos treinos e melhorar nosso desempenho durante os jogos e corridas. Então, tudo começa pela uma estimulação do nervo, né? Nosso sistema. Primeira contração ela vem do impulso nervoso. Um neurônio motor envia um sinal elétrico para a fibra muscular. Esse sinal chega ao final do neurônio liberando um neurotransmissor chamado acetilcolina na junção neuromuscular. Vamos pensar nisso como um comando do cérebro dizendo para o músculo se mover. É como se fosse quando uma pessoa sente um espasmo, sabe? Vamos dizer assim. Aí logo em seguida, a acetilcolina, ela se liga aos receptores da membrana da fibra muscular, causando a despolarização da membrana. Essa despolarização se propaga ao longo da fibra muscular e pelos túbulos T, atingindo o retículo sarcoplasmático, que então libera íons de cálcio lá no citoplasma da célula muscular. Esses íons de cálcio são essenciais para a contração muscular, permitindo que as proteínas dentro da fibra interajam e causem a contração. Agora, pessoal, a gente vai falar das fibras musculares, né? Dos tipos, das diferenças e como elas agem em cada modalidade esportiva, né? Aqui a gente não vai falar muito, mas a gente vai dar ênfase mais em duas modalidades de esporte, né? As corridas e também o futebol de campo. Então, no nosso músculo esquelético, a gente tem três principais tipos de fibras, né? As rápidas, as lentas e as intermediárias, né? Muita gente chama tipo 1, tipo 2A e tipo 2B ou tipo 2X, né? Cada fibra dessa, ela corresponde e influenciam, né, a um treinamento e uma atividade física. Por exemplo, nas fibras rápidas, elas são boas e ideais para as atividades explosivas como o sprint, né? A gente vai ver no próximo slide em qual esporte ela se encaixaria ali. Já nas fibras lentas, elas já são ideais para atividades de resistências, como correr longas distâncias. Então, um esporte de endurance, uma maratona, já acaba sendo recrutada essa fibra mais lenta, né? Agora a gente vai ver no próximo slide os esportes, né? E como essas fibras agem e também vou dar alguns exemplos depois no futebol ali para vocês mais à frente. Então, numa corrida de 100 metros, né? A gente vai falar da predominância, que é uma fibra de contração rápida tipo 2x, e vamos ver as características relevantes dela, né? Ela, como a gente disse no slide anterior, ela é de explosão e velocidade, né? Ela se contrai muito rapidamente, proporcionando velocidade e explosão. Então, uma atividade muito intensa e explosiva, essa fibra ela vai estar ali agindo diretamente. Ela tem alta potência, né? São fibras capazes de gerar muita força em um curto período, ideal para corrida de 100 metros. No entanto, elas também se fadigam rapidamente, o que é ideal somente para esportes de curta duração. Se a gente for pensar na elite, o Usain Bolt,
ele depende exclusivamente dessas fibras para alcançar suas marcas e seus recordes. Se for algo de longa distância, ele já vai ter uma dificuldade para manter essa explosão que é o forte dele, né? Então, para ele ali, o ideal seria corridas bem curtas, né? Como essa de 100 metros. Já agora na corrida de 1.500 metros, a gente tem dois tipos de fibras predominando. Não vai ser somente um tipo de fibra, porque a gente vai ver agora na explicação, né? A gente usa as fibras de contração lenta, que é a tipo 1, e a fibra de contração rápida, que é a tipo 2A. Elas têm as características relevantes, como as fibras têm alta resistência à fadiga, então permitindo que o corredor tenha um ritmo constante durante a corrida de 1.500 metros. E ela tem uma eficiência aeróbica ideal para fornecer energia durante uma corrida que dura vários minutos. Também a gente pode reforçar que um corredor de meia distância ele precisa da combinação das duas fibras para manter sempre um ritmo forte durante toda a corrida dele. A corrida de 1.500 metros ela requer tanta resistência como uma certa explosividade. Então, por isso que essas duas tipos de fibras elas são, vamos dizer assim, acionadas nesse perfil de corrida, diferente da de 100 metros que a gente só usa um tipo de fibra só. E, a, e agora a gente vai falar sobre as fibras nos jogadores de futebol. Será que alguma coisa muda? Será que usamos um tipo de fibra? Será que usamos todos os tipos de fibras? Né? Será que as posições de cada jogador tem uma função específica? A gente vai ver isso agora, né? Para os jogadores de futebol, a gente usa uma combinação diferente de tipos de fibras musculares devido à variedade de demandas físicas, né, dentro do esporte. A gente precisa no futebol a explosão para um pique, né, o sprint, né, a resistência para manter o desempenho dos 90 minutos e força, porque no futebol a gente tem muito confronto físico, né? Então a gente vai imaginar um cenário do meio-campista correndo para trás e para frente o tempo inteiro, né? Uma situação de jogo, o meio-campista ele é um dos jogadores que corre bastante ali o percurso do campo, né? Então ele dá muito pique para frente, às vezes dá pique para trás, às vezes ele volta no trote, né? Então o meio-campista ele precisa das fibras rápidas para dar o pique, né? De repente um contra-ataque, e das fibras lentas para resistência. Aquele trotezinho, né? Enquanto a bola está passando por outros jogadores, ou ele está trotando para recompor o time dele. Então, já o meio-campista ele já precisa das duas tipos de fibras aí, que a gente vai ver agora na diferença entre o goleiro e o atacante, né? Vamos ver a diferença de tipos de fibras que eles recrutam ali durante o jogo. Os goleiros, eles tendem a usar mais as fibras de contração rápida, que é a tipo 2A e a tipo 2X, devido à necessidade de explosão e agilidade. Seus treinos são específicos, inclui exercícios de agilidade, pliometria, reflexo e força. Eles precisam reagir rapidamente aos chutes que são dados no gol, muitas vezes se lançando de um lado para o outro do gol. Então o goleiro ele recruta também as fibras de contração rápida, só que ele usa aquelas duas, né, que seriam a rápida e a intermediária, né, porque ele precisa dessa agilidade, ele precisa dessa força, ele precisa do reflexo. Então o goleiro é utilizado os dois tipos de fibras, tá? O tempo de reação dele, né, ajuda rápida na resposta e na execução das defesas, né? Agora a gente vai ver a diferença do atacante para o goleiro.
Já os atacantes, olha que legal, os atacantes eles utilizam todas as fibras, né? Então eles usam as combinação, né? Tipo, é um mix, né? No atacante. Então eles usam as tipo 1, tipo 2A e a tipo 2X. Eles precisam de velocidade e potência para o pique, né? E assim, a mesma situação do atacante, que seria um contra-ataque, um confronto, eles precisam disso. A resistência para manter o desempenho também, porque numa situação de jogo, de repente, se é uma equipe mais rápida, sempre vai ter contra-ataque, sempre vai ser acionado. Se esse atacante for um perfil velocista, ele vai precisar de muita resistência também para sempre recompor. E ele vai precisar também é, de agilidade, né, para os seus dribles, né, e força para os chutes também, né, para as finalizações. Então, no treino, além de potência, né, a gente esqueceu também que o atacante também precisa de potência. Então, no treino do atacante, o que a gente tem? A gente tem exercícios de velocidade, exercícios de resistência, exercícios de drible e exercícios de finalizações, né? Vamos pensar também, quando a gente compara o Usain Bolt, vamos comparar um elite também do futebol, Cristiano Ronaldo, né? Hoje se diz que ele é um jogador bem completo. Ele tem força, velocidade e habilidade técnica. Então, de todos, né, dali, como o goleiro também usa as combinações das fibras, né, o atacante acaba usando todas, o mix. O atacante ele tem que se dedicar muito mais, né, na equipe ali, acabando, eu acho, particularmente sendo uma peça fundamental para o time, que além dele ter que ser o fazedor de gol, né, ele tem que ser habilidoso em todos esses exercícios que ele for fazer, né? Então ele tem que ter a excelência máxima nos exercícios de corrida, nos exercícios de força, nos exercícios de velocidade e nos exercícios de resistência, né? E agora a gente vai chegar no próximo slide e vai fazer uma conclusão dessa aula aqui que a gente aprendeu hoje, né? Vamos lá para o próximo slide. Então, um breve resumo aqui que a gente pode fazer é que os jogadores de futebol eles utilizam uma combinação de fibras musculares para atender às diferentes demandas do esporte, né? Os goleiros eles sempre vão focar mais em fibras de contração rápida, devido sempre à sua explosão e agilidade, enquanto os atacantes eles vão utilizar uma combinação de fibras para atender todas aquelas demandas de velocidade, resistência e técnica, né? E isso o que traz para a gente como preparador físico, né? Isso faz a gente entender as diferenças e colocar treinos mais eficazes, né? E para otimizar o desempenho de cada jogador que está ali em campo. Então, um treino do atacante, dependendo do goleiro, não consegue fazer, né? Não é para ele, ele não vai usar aquele tipo de treino ali em determinada situação do campo. A mesma coisa o atacante, né? Ele não vai fazer um treino do goleiro, sendo que ele não vai usar ali naquela forma eficaz. Então, para a gente, preparador físico, entender isso ajuda muito mais numa elaboração de uma estrutura de treino, fazendo que a gente extraia o máximo de cada jogador ali de sua posição. Bom, pessoal, quero agradecer vocês aqui. Esse foi o nosso resumo sobre contração muscular, a importância dos diferentes tipos de fibras no futebol, na corrida. E espero que vocês entendam melhor agora como nossos músculos funcionam e como podemos treinar de maneira mais eficiente, né? Agradeço a todos e qualquer dúvida estarei à disposição. Até mais, pessoal!